Olá! Oi, gente boa. Olha eu aqui outra vez para conversar com vocês, né, sobre a conjuntura política atual, né? Outro dia aí nós vamos falar sobre a conjuntura mundial, que está muito interessante, né? O mundo que o Lula vai encontrar quando assumir a presidência, né? Que é um mundo bem diferente daquele que ele encontrou quando, em 2002, assumiu pela primeira vez. Olha aí, gente, passando no pé da tela o código do Pix, para fazer aí a partir de R$ 9,90, você pode contribuir. Esse aqui também no YouTube, né? Na medida em que a gente vai conversando aí, vocês podem também, né, fazer contribuição de qualquer moeda aí, qualquer dinheirinho que vai ajudar a gente, né? Aí, quando vocês estiverem lendo as minhas matérias na Diálogo do Sul, no pé da matéria tem lá o link para entrar no Catarse, né? Esse crown code aí no alto esse QR Code, né? No alto da tela também leva vocês direto para o Catarse, e ali tem toda a explicação de como contribuir, de como ser parceiro, né? Como participar dessa trincheira de luta pela democracia, mais que isso, de luta pela libertação nacional. Acho que nós somos a única mídia, creio, não sei, né? Mas eu creio que, né, talvez seja a única mídia que tem uma visão de classe, que olha o mundo com uma visão de classe e que entende que a luta no Brasil é uma luta de libertação nacional. Somos uma colônia. Aí, por isso é importante aí a vitória do Lula, porque abre espaço para a gente fazer esse discurso, né, que as pessoas entendam que a luta é de libertação nacional. Olha, enquanto o pessoal vai chegando aí, tal, eu quero comentar com vocês aí o que acaba de acontecer na Assembleia Geral das Nações Unidas. Veja você, 185 países, né, votaram uma moção que condena o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, né, e que pede o fim, né, dessa infâmia que dura já 60 anos e que não produz nenhum outro resultado do que agravar a situação das famílias, das pessoas que moram em Cuba. E do ponto de vista moral, os Estados Unidos, né, em 60 anos só sofreu derrota. Veja, 185 países votaram pedindo o fim do bloqueio, 2 contra. É claro, os Estados Unidos contra. E quem mais? Israel. Gente, 2
abstenções. A Ucrânia, que dá para entender, né? Está em guerra. E sabe quem mais se absteve? O Brasil. Se absteve de votar pedindo o fim do bloqueio de Cuba. Bom, é que ainda quem está lá na ONU representa esse governo capacho, né? Esse governo servil, subserviente, né, aos Estados Unidos, mas como já está no fim e já tem um novo governo, né, ainda bem se absteve, né, porque sabe que o novo governo não é contra o bloqueio a qualquer país, né, contra sanções a qualquer país, porque nós respeitamos, né, os sagrados princípios do direito internacional, né, da não intervenção, da autodeterminação dos povos. Cada povo faça lá o que... tenha o regime que quiser, nós respeitamos. Aqui, a gente pode até dizer, olha, eu não gosto do regime do Irã, porque é um regime igual ao da Arábia Saudita. Então, eu não... porque é uma teocracia, né? E eu abomino as teocracias, mas eu respeito o direito do Irã. Eu não tenho nada com... Não vou deixar de ter relações com o Irã, porque eu não gosto da teocracia dele. Agora, veja, os Estados Unidos condena o Irã por causa da teocracia, mas não condena Israel, muito pelo contrário, são unicarne com Israel. Israel é uma cabeça de praia, né, dos Estados Unidos no Oriente do Mediterrâneo. É uma imensa... o enclave, você ia dizer, dos Estados Unidos no Oriente do Mediterrâneo. Então, essa que é a questão. Então, aqui minhas saudações, meus cumprimentos efusivos ao povo cubano por mais essa vitória. Mas não podia deixar de comentar com vocês, né, duas abstenções. A Ucrânia, que, claro, a gente justifica, e o Brasil. Mas isso já acabou. Governo de transição. Né? Governo de transição está aí. Aí eu estava contando para o pessoal, chegou a Vanessa, estava contando para o pessoal que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por 185 votos, né, o fim do bloqueio. É a 30ª vez, que a Assembleia das Nações Unidas, nesses 60 anos, né, condena o bloqueio dos Estados Unidos e pede o fim do bloqueio. Teve 2 votos contra, Estados Unidos e Israel, claro. Nenhuma novidade nisso? Nenhuma novidade. E 2 abstenções, a Ucrânia, que justifica se está em guerra, e sabe quem? Brasil. Brasil. Bom, não podia votar contra como os Estados Unidos, porque este governo acabou. Ainda bem, né? Ufa, é um grande ufa. É um grande ufa. É um grande ufa, este governo acabou. Esse governo acabou, já há aí uma transição, mas não acabou
eles... O Bolsonaro, né, o inominável aí, o capitão, que serviu de ventríloco para o governo militar de ocupação, né, ele vai dar uma de Trump, né? Ele nunca na vida vai aceitar que foi um derrotado. Então, ele vai infernizar a paciência nossa enquanto puder. Né? Agora, estão acontecendo coisas, aí os nazistas, os fascistas estão saindo do armário, né? Inclusive, né, com gestos, né, as manifestações lá em Santa Catarina, né, com gestos aí, né, de o braço e a mão estendidas, que é uma saudação nazista, como faziam aí as hordas hitleristas. Só faltou gritar anaueco, como gritavam os fascistas seguidores da Aliança Integralista Nacional, né? Que eram os fascistas seguidores do Plínio Salgado. Eles chegaram a ter aí bastante militância. Mas nós vamos aí atrás, Vanessa, de entrevistar um cara que está se fazendo, aliás, uma moça aí que está pesquisando sobre os nazistas no Brasil. Então, precisamos aí aproveitar para mostrar como eles atuam, não é? Perfeitamente, São Paulo. Desculpa, gente, eu estou meio que almoçando, eu estava em reunião aqui a tarde toda. Vamos lá. Vamos pegar esse comentário aqui? Paulo e Vanessa, queria muito saber se essa imagem de nazistas em Santa Catarina são reais. Assustador. São reais. Era aquilo mesmo. A Alemanha se pronunciou sobre isso, dizendo que repudia qualquer menção, qualquer ação de suprema-direita. Agora, dizer também que é o seguinte, uma mãe está denunciando um colégio aqui no interior de São Paulo. Interior de São Paulo é quase uma Santa Catarina, entendeu? Isso aqui é terra devastada pelo fascismo. E aí aqui acho que é Valinhos, que é uma região muito rica, um colégio tradicional de cultura alemã e não sei o quê. Num grupo de alunos, de estudantes, estavam falando coisas, citando Hitler e tal. Eu acho que isso tem que ser denunciado, tem que ser levado às autoridades competentes e a gente não dá vazão, não dá moral, não dá holofote para eles. Fizemos isso durante 4 anos, a mídia fez isso durante 4 anos. Colocava isso em manchete, ficava falando como se fosse um absurdo, e essa gente faz o quê? Se propaga com isso. Então, na minha visão, a matéria importante de hoje, o que é importante de hoje, dane-se os bloqueios vão acabar porque estão prejudicando eles mesmos. O agro está prejudicando o agro, e o agro já pediu para parar. Então, assim, eles estão... E o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, está derrubando um a um os grupos extremistas no Telegram e também no WhatsApp. Então, as instituições finalmente resolveram trabalhar. Enquanto isso, enquanto esse mundo paralelo, esse bando de sem noção, que não sabe perder, de extremistas, fanáticos, golpistas, estão aí com as suas loucuras, o que é importante? Alckmin inicia transição e Mercadante, e com o Mercadante já está em Brasília para coordenar o processo para o governo Lula.
Isso é maravilhoso. Já está conversando com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP. Então não tem golpe, não tem. Eles estão fazendo isso para manter a base inflamada, para tentar um Capitólio e procurando, como até agora foi tudo pacífico, ninguém de esquerda foi lá, ou foi com nada, a gente está aqui na nossa, sem deixa eles. Eles não estão conseguindo o argumento do tal do artigo 46, 146, sei lá qual é o artigo. Mas, olha, o bloqueio que eles fizeram, isso não é pacífico, não, né? Impor bloqueio nas estradas, isso é de uma violência inaudita. Só que isso não vai fazer o... Qual que é a questão? Eles estão provocando a violência. E eles que estão pedindo a intervenção federal, intervenção militar, o que seja. Logo, como é que, se eles são os violentos, o exército vai intervir a favor deles? Então, assim, a narrativa não se sustenta. E eles estão batendo cabeça também, porque a narrativa não se sustenta. Como é que eles estão pedindo uma coisa? Então, assim, é isso. Os caminhões foram multados em bilhões de reais. As empresas de caminhoneiros estão sendo multadas em milhões, porque não pode parar rodovias, não pode barrar o trânsito. Não sei como é que eles vão fazer para pagar isso aí. Esse é um ponto. Segundo ponto, nem nos próprios quartéis os soldados, os generais, ou quem quer que seja, estão tolerando isso, estão pedindo para desocuparem as áreas em algumas regiões já, como é o caso, acho, de Curitiba. Não, é no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul já tem quartel pedindo, por favor, saiam daqui. Tipo. Então, gente, o governo Lula está em pleno caminho. Foi convidado para ir para o Egito, foi convidado para a COP, foi convidado... É isso. É o novo presidente do Brasil. O mundo inteiro se manifestou. Impressionante. Da Rússia, de Putin, aos Estados Unidos, de Biden. Ucrânia. Passando pela Turquia, pela França, Europa, Bahia. O mundo inteiro se manifestou com alegria. Como nós. Aí a Dinamarca, a Alemanha acaba de liberar também os fundos que estavam bloqueados para... Noruega. A Alemanha acaba de fazê-lo. Também? A Alemanha e a Noruega. Pronto, maravilha. Entendeu? As coisas estão acontecendo e o cara nem tomou posse ainda. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar com o nosso pessoal aqui, o Lula disse no seu discurso, nós derrotamos a máquina, né? E olha que essa máquina fez as maiores barbaridades, né? As maiores barbaridades. Está circulando aí uma matéria, uma reportagem do Caco Barcelos, um excelente repórter, né? E esse menino entrevistou as pessoas, né, que foram mobilizadas por prefeitos, né, para votar no 22, senão não tem o Bolsa Família, lá não tem o Auxílio Brasil, como eles diziam, né? Que, aliás, vai voltar a se chamar Bolsa Família e vai ter as mesmas regras que tinha o Bolsa Família. Ou seja, quem recebe vai ter que ter o filho na escola, vai ter que ter o filho vacinado, todas aquelas coisas lá. Mas os empresários obrigando seus trabalhadores, assédio, obrigando os trabalhadores a votar neles. Então, com certeza, né, alguns milhões de votos que foram aí a mais por Bolsonaro, né, é gente que está enganada, gente que foi forçada, gente que votou por medo, né, e gente que eu diria
recuperável desde que a gente leve a verdade com tranquilidade para eles. Claro, você não vai dialogar e conseguir ter diálogo com esses caras que estão fazendo a baderna, né? Aí o plano de levar o país ao caos, esses não têm diálogo, você não vai conseguir dialogar com um pastor desses fundamentalista, porque, né, não tem diálogo. Mas com o povo reconhece quando você diz a ele a verdade. Né? O Alberto Suassuna, que finalmente nos achou. Grande Alberto, estamos aqui nesse canal Reserva, porque tivemos aí um contratempo com o YouTube. Esperamos resolver muito em breve. Então, nós estamos falando exatamente sobre a reportagem do Caco Barcelos, coisa que eu, desde o início, desde 2018, eu tenho dito que parte da farsa eleitoral é a compra de voto, que eu nunca entendi como que a Damares teve tanto voto, como que o Tarcísio aí teve tanto voto. Eles compram os votos, compram ou, né, conseguem o voto através do terror, da enganação, como é no caso das igrejas. Aí não pode votar no Lula porque é o demônio. Né? Então, uma loucura como essa, tem gente que acredita. Pô. Então, quando a gente conseguir fazer com que essa pessoa perceba que o demônio é exatamente o inominável, né? As coisas então vão mudar. Eu quero chamar a atenção, seu Paulo, dessa matéria, que eu acho que é a coisa muito legal dessa matéria. Eu recomendo, gente, muito fortemente, que vocês assistam. Quem tiver Globoplay, procura lá o programa Profissão Repórter, que está fantástico. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção dessa matéria, que eu até comentei hoje mais cedo com o São Paulo, foi o seguinte: são 3 matérias, são 3 lugares onde eles vão. Um em Pernambuco, onde Lula teve mais de 80% dos votos. O outro em Santa Catarina, onde Bolsonaro teve 70% dos votos e só não teve 100%, porque tem uma região indígena lá nessa cidade, e na região indígena, os indígenas votavam no Lula. E uma em Mato Grosso, ou não sei, Mato Grosso do Sul, agora não sei, na divisa com o Paraná, onde foi voto a voto, foi exatamente igual o número de eleitores. Seria interessante depois, inclusive, fazer uma análise para ver se mudou, né? A quantidade de eleitores, que era 4 mil e pouco para um, igual, se mudou a favor do Bolsonaro. É nessa cidade, Mato Grosso, que o Caco vai ver a compra de votos. Escancarado, né? Ele comprova, simplesmente assim. Ele vai lá e faz a documentação de como acontece a compra de votos. Só que o que chama atenção nessa matéria, que eu achei assim sensacional, é que quando ele está em Pernambuco, a equipe está em Pernambuco e pergunta: senhor, por que você vota no Lula? As pessoas têm argumentos políticos para votar no Lula. Então ele mostra: olha, luz para todos, trouxe luz aqui para minha casa. Essas cisternas, agora a gente tem água, não tem mais que carregar no latão. As pessoas mencionam programas sociais, menciona a faculdade. Então, meus filhos estão na faculdade porque o Lula criou o Instituto Federal, porque teve o ProUni, porque teve o FIES, certo? Então, são programas sociais, programas, políticas nordestinos, que as pessoas pobres, que as pessoas acham que são burros, né? As pessoas estão falando politicamente, dando um argumento político de benefícios que elas tiveram durante o governo Lula e que elas querem que continue. E por isso elas têm uma ideia de que o governo vai ser bom para elas. Em Santa Catarina, eles até pegam uma família bem tradicional, não sei se é Fisk, mas alemã, tradicional,
que é voto de cabresto. Então, é assim, tem lá um líder da família, que já foi prefeito, que é como se fosse o patriarca da família, e ele diz em quem as pessoas devem votar, e toda a família vota em quem ele manda. Isso é voto de cabresto, praticamente, né? Ninguém tem ideia política, todo mundo faz o que o patriarca está dizendo para fazer. Então, todo mundo era 22. Até aí, vamos lá. Só que quando perguntados do porquê, os únicos argumentos que eles tinham era porque é mais próximo dos meus princípios, dos meus valores e defende a família. Então fiquem com isso, durmam com esse barulho. Defende a família. Então o Bolsonaro, que tem 3 esposas, né? Teve 3 esposas, largou de uma para casar com outra mais jovem. Esse cara defende a família. E por isso todo mundo lá em Santa Catarina votava nele. E aí tem também uma parte ótima, que é uma professora de violino. E perguntam para ela, e aí o jornalista pergunta: qual foi? O que você acha da proposta do Bolsonaro para a área da cultura? E aí ela fala, ela fica pensando, e aí ela diz: nunca vi ele falar muito sobre isso. Ele nunca falou sobre isso. E outra mulher que fala de banheiro. Porque eu tenho uma filha pequena, imagina ela num banheiro com um homem de 50 anos. Gente, aí ele pergunta: você já viu sobre fake news? A senhora se informa sobre isso? Então, assim, Santa Catarina, que deveria ser um estado de cultura, de pessoas conscientes, sábias, inteligentes, estudadas, estão votando em banheiro unissex, estão votando pela família. Enquanto os nordestinos estão votando por política pública. Eu queria saber qual é a residência que tem banheiro para cada sexo. Na casa dessa mulher vai ver que tem, né? Meninos no banheiro, meninas no outro. Banheiro para os meninos, banheiro para as meninas. Avião, imagina, no avião, que loucura. Um banheiro para cada um. Gente, é assim, o cúmulo. E as pessoas, elas não raciocinam, né? É impressionante. E ainda tem a pachorra de vir falar que nordestino não tem inteligência. É assim, não. Bom, Caco Barcelos é o melhor repórter do Brasil, deveriam usá-lo mais. Ele é um bom repórter, com certeza é um ótimo repórter, faz um ótimo trabalho, é um repórter. Luiz Longini, vocês acreditam que se tivesse tido mais tempo, o palhaço do mal teria conseguido ganhar a eleição comprando mais gente? Olha, esse risco nós passamos o tempo todo, né? A gente advertia que a pátria está em risco. Esses caras são perigosos, não só compram as pessoas, como eles hipnotizam as pessoas. Né? Essa guerra psicológica que eles travam com técnicos especializados, né? Você acaba atuando como se aquela ideia fosse sua. Sim, né? Inadvertidamente, sem você se dar conta, você acaba defendendo as ideias deles, porque é uma técnica, né? É um massacre. E como é que vai ficar a mídia agora, né? Veja que desconcertados estão os jornalistas apoiadores, né, dessa coisa aí. A Jovem Pan já começou a cair, né, gente? Porque quem vai sustentar agora o fascismo? Aqui não é os Estados Unidos, então... complicado. O que mais temos aqui? Luiz Longani, boa tarde, amigo Paulo. Sempre com vocês. Grande, Luiz. Chuck. Mas e aí, Paulo? Cuba agora vai ser livre dos Estados Unidos com essa votação? Não. Veja, a ONU vota, decide, e quem tem que assumir as resoluções é cada governo. Quer dizer, ela como é que se diz?
ela não é executiva, né? Ela não é executiva, ela é deliberativa. Então, ela delibera que não tem que ter bloqueio, como já deliberou 300 vezes que deve haver 2 estados em Israel e Palestina, né? Lá onde é o território palestino e invadido pelos judeus, né? Aquele território tem que ser para 2 estados. A ONU já aprovou isso 300 vezes, mas está aí, né? Os Estados Unidos não cumpre e a situação continua. Aí a ONU diz: 185 países condenam as ações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está nem aí, eles não têm moral. O imperialismo não tem moral no seu expansionismo. Né? Não tem. Tem mais uma questão aí sobre Cuba, né? Paulo, o Brasil de Lula votaria a favor de Cuba? Claro! Não é nem. Escuta, não precisa ser Brasil de Lula para votar a favor de Cuba. Né? Qualquer Brasil soberano estaria indignado com o bloqueio. Qualquer país, como está, a Europa, todo mundo votou a resolução. Né? E todo mundo que votou fez discurso, o que isso foi muito importante. Foi magnífica essa a Assembleia da ONU. Todo mundo se manifestou contra essa imoralidade que é o bloqueio. E agora, né, quem tem que decidir isso é o povo dos Estados Unidos. Quem sabe um dia consiga, porque o povo não está a favor disso. Agora mesmo, né, nesses dias que a Assembleia estava reunida lá, né, manifestações pela Califórnia, manifestações em Nova York, e tal, o povo na rua pedindo fim do bloqueio. Né? Então, não é que o Lula votaria a favor de Cuba, entendeu? O Brasil soberano é contra qualquer intervenção, é a favor da autodeterminação dos povos. É assim de simples. Então, o Lula, né, vai seguir à risca o direito internacional. Não, e veja, isso é tão ilegal que os Estados Unidos fazem que, tipo, o mundo inteiro está contra... Há quantos anos, São Paulo? 38? Não, foi 60 anos. O bloqueio. Não, mas que tem a resolução da ONU. Há quantos anos? São 30 já, 30 vezes já. 30 vezes que os Estados Unidos impedem que a questão seja considerada, enfim, que se acabe com o bloqueio, né? Que seja considerada criminosa, porque como eles que impõem o bloqueio e eles mesmos votam, se fosse questão de maioria, o bloqueio teria acabado. Um bloqueio completamente criminoso, né? Porque é por isso, né? A ONU é deliberativa. Agora, trabalha em torno de princípios e em torno do direito. Então, quem segue direito segue as resoluções da ONU. E vamos ver aí. A Lívia brincalhona. A Lívia diz: tem a solução. Fala para o Alckmin que o protesto é de estudante que ele resolve. A gente não vai esquecer esse passado do Alckmin de jeito nenhum, né? Está tentando aí ser um bom cara, esperamos que... Não, a gente não vai nunca esquecer
o buraco do metrô, imagine. Exato. A gente nunca vai esquecer o Roubanel. O roubo, né? Exatamente. Esses caras ficaram 40 anos no poder em São Paulo, né? Gabriel Duarte, nordestino, criou consciência política. Temos que fazer o mesmo trabalho que foi feito lá no interior do Brasil. Aqui no interior de São Paulo tem que ser feito esse trabalho aí. Não é fácil, né? Sabe, a mentalidade do pequeno burguês, da classe média branca paulista, né, expulsar os nordestinos de São Paulo. Né? Ignoram que São Paulo foi construído por eles, né? A força de trabalho que construiu essa megalópolis, né? É uma força de trabalho de nordestino. Agora, é complicado, né? É complicado, os brancos racistas de São Paulo complica a situação, os brancos racistas de Santa Catarina, do Rio Grande, é complicado. Como que nós vamos reverter isso? É um trabalho de educação desde a criancinha, né? Desde da pré-escola, tem que botar a Constituição na cabeça das pessoas. Pô, vamos mandar aí de sugestão para o governo de transição, né? Olha aí, a fazer como fez o AMLO no México. Popularizou a Constituição. Inclusive, cada artista, né, fez uma pequena obra, né, os poetas recitavam, faziam música sobre partes da Constituição, e desde a pré-escola a criançada aprender a Constituição, que é aprender a ser cidadão, tá? Ali. São Paulo, uma coisa que eu nem tinha, enfim, né, que a gente banaliza tanto a falta de conhecimento das pessoas que nem tinha me tocado. Mas eu conversava com uma amiga cubana e ela dizia: mas as pessoas não sabem sequer ao certo o que é obra do prefeito, o que é do vereador, né? Quais são as atribuições de cada um. Não sabe quais os direitos que cada pessoa tem, não conhece as leis, não entende da Constituição. Então, a gente vê pedidos, coisas inconstitucionais, e que passam aqui como se nada, porque as pessoas não conhecem os seus direitos. Então, eu lembro que na minha época ainda existia isso, que era educação moral e cívica, uma coisa que era no resquício da ditadura. Mas não aprendi a Constituição. Não, então, a gente devia ter algo que fosse, não isso, essa coisa fascistoide, mas que fosse algo de direitos, né, de cidadania, um educar para a cidadania, porque as pessoas precisam saber dos seus direitos. É curioso que, assim, eu já ouvi falar casos de pais que foram, enfim, ser violentos com os filhos e a criança falou: eu vou acionar o estatuto da criança, eu vou acionar o conselho tutelar. As crianças saberem dos seus direitos é importante, os adultos, as mulheres, todos nós sabermos dos nossos direitos é muito importante, para que não sejamos vítimas de barbáries, né? De tudo. Enfim, mas o que ela falou assim, me chamou bastante atenção mesmo, porque, de fato, se mistura muito o que é Congresso com o que é responsabilidade do presidente e com o que é atribuição, às vezes, do governador. Foi o caso da vacina, né? O Bolsonaro ele conseguiu fazer uma mentira se espalhar num rastilho de pólvora, com aquela história lá
de que ele não tinha responsabilidade, porque as pessoas não sabem qual é a atribuição do presidente e qual era a atribuição do governador. Então, fazer a massificação, fazer a facilitação da Constituição podia entrar aí entre as prioridades do governo, sabe? Porque a nossa Constituição, eu acho que ela é difícil, tem muito artigo, e depois desses artigos, as leis têm que ser regulamentadas. Então, tem um monte de lei para regulamentar o que está na Constituição. Nem tudo que está na Constituição está valendo, porque faltam leis que regulamentem. Na Venezuela, por exemplo, é um livrinho pequeno, e quer ver? Na Bolívia também. Vou pegar aqui da Bolívia. Aqui. Isso aqui é da Bolívia ou é da... Peraí, deixa eu ver esse aqui de onde que é. Mas são livrinhos pequenininhos. Assembleia 2007, acho que é da Bolívia. As mulheres, né? Poxa, a galera não bota o nome do país. Mas entende? Um livrinho, ó, pequenininho, que você... de fácil leitura. A da Venezuela é ainda mais fácil. Esse aqui deve ser da Bolívia, assim. A da Venezuela é ainda mais fácil, mas... da Bolívia. Da Venezuela é ainda mais fácil. E é vendida... Sabe aonde é vendida a Constituição na Venezuela? É vendida em barraquinha de camelô, assim, ó. Vende em qualquer lugar na rua. Aqui no Brasil, a Constituição é um calhamaço. Então, enfim, precisaria, eu acho, fazer cartilhas, popular. Escolas, livros infantis, ilustrados, né? Vamos mandar aí para o Ministério da Cultura essa sugestão de fazer como um gibi, a Constituição em gibi, para pelo menos as crianças começarem a ter aí noção dos direitos. O Jorge. Vanessa e Paulo, meus jornalistas prediletos, ó. Olha ele, hein? O Brasil de Lula pode ajudar a melhorar a situação comercial da Venezuela, Cuba e outros? Como? Olha, claro, né? Veja, já está acontecendo coisa muito importante com esses dois nossos vizinhos com os quais compartilhamos uma boa parte da Amazônia, Colômbia e Venezuela. Esses dois países, até outro dia, estavam em guerra. Estavam em guerra um com o outro por causa dos Estados Unidos. Colômbia, né, ocupada pelos Estados Unidos, fazendo aí hostigamento militar, né, na fronteira com a Venezuela, infiltrando pelas fronteiras, infiltrando terrorismo, todo. É terrível a situação entre esses dois países. Com a eleição do Petros, né, acabou a guerra e começou a integração entre os dois países, entre os dois povos. Já reinauguraram a ponte, já, né, acabou ali o hostigamento na fronteira, estão fazendo projetos econômicos comuns. Não é? Isso agora mesmo está acontecendo, é uma mudança extraordinária, essa aliança entre a Colômbia e a Venezuela. E vai ser mais extraordinária ainda a partir do ano que vem, não é? Com o Brasil também participando desse esforço. Sem dúvida nenhuma. Não é? Aí tem que haver um projeto comum dos 9 países amazônicos. 9, né? Se não... Né? Ou menos? Sim. Não, acho que é menos. Acho que vamos lá. Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela. Colômbia, Venezuela, 3 Guianas. Brasil, Bolívia, já falei. Paraguai não chega.
Não, não. E as Guianas? São 9, parabéns. A França tem Amazônia. A França faz fronteira com o Brasil e no Amazonas. Inacreditável! Em 2022, a França faz fronteira com o Brasil porque mantém o território colonial aqui. Sem mais. A França tem floresta amazônica. Mas tem que haver um projeto, entendeu? Que tem que haver um fórum dos países da Amazônia. Evidente, para discutir políticas comuns. Uma política uma política amazônica. Quer dizer, esses 9 países têm que constituir num fórum para decidir políticas comuns de desenvolvimento da Amazônia. E é um bom começo, né? Aí, essa interação já iniciada, né? E vai incluir o Peru e a Bolívia, tem que, com facilidade. O Brasil é importante porque o Brasil agrega isso tudo, né? Aquele negócio que o Kennedy falava, né? O McNamara, creio que falava, que para onde inclina o Brasil, inclina toda a América Latina. Quer dizer, não do ponto de vista, evidentemente que ele falava isso do ponto de vista de um Brasil, como se chama assim, imperialista, né? Não é como uma extensão do imperialismo dos Estados Unidos, subimperialismo, como um subimperialismo. Agora, o Brasil sendo soberano, né, o Brasil realmente pode atuar como o agregador de todos os países da fronteira. Deixa eu só dar um pitaco nisso também, São Paulo, que eu acho que assim, uma coisa que até chama muito a atenção, né, é a vinda do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, imediatamente. Não é assim, ele mandou uma saudação, ele mandou um abraço. O cara saiu do seu país e meio-dia do dia seguinte estava aqui abraçando o Lula, numa das imagens mais lindas dos últimos tempos. Aquele abraço fraterno, fraternal, de irmãos que somos com a Argentina. Então, assim, coisa mais linda que foi aquilo. E o que simboliza, né, no meu ver, isso? Simboliza o retorno do Mercosul, gente. É a volta, e eu falava isso com os observadores internacionais que estavam aqui do Uruguai, e eles estavam como observadores e tal, e eu falava isso, eu falava, cara, vai voltar o Mercosul. E mais do que voltar ao Mercosul, né? O Jorge pergunta especificamente de Venezuela. A Venezuela está suspensa do Mercosul, numa ação completamente irregular, uma coisa terrível. Então, tudo indica que a Venezuela voltará para o Mercosul. E a Bolívia está num processo aí de muitos anos para entrar no Mercosul. Está tudo certo. Acho que falta o parlamento do Brasil aceitar. Então, também há um indicativo de que a Bolívia volte, ingresse definitivamente no Mercosul. Isso vai ser muito importante para a nossa economia, para a economia brasileira, para a economia venezuelana, argentina, uruguaia, porque a economia do Uruguai é completamente dependente de Brasil e Argentina. O Uruguai faz muitos movimentos para ter livre comércio fora do Mercosul, porque não pode ficar oscilando, porque depende muito, é um país muito pequeno. Bom, e com relação a Cuba, obviamente, porque um país do tamanho do Brasil, tendo relações de normalidade com Cuba, como sempre teve, isso vai significar, com certeza, mais dignidade para o povo cubano. A gente sempre exportou frango, por exemplo, exportava toneladas de frango. É comércio para o Brasil, é dinheiro que entra em caixa. Então, isso é muito importante. Bom, tem mais uma questão.
Vocês acham que o governo Lula pode sofrer com sua popularidade muito cedo por ter dificuldade de implantar suas propostas com esse orçamento engessado? O pessoal aqui manda umas perguntas, né? Bem... Eles estão nesse momento aí, nesse mesmo momento que você está fazendo essa pergunta, o pessoal da transição está estudando aí a questão orçamentária, o que fazer com o orçamento, porque não tem dinheiro para nada. Tudo isso que foi aprovado, né, R$600 ou 100 reais, do que quiser, não tem dinheiro. O orçamento está absolutamente engessado. Então, qual é o problema aí? É descobrir como sair, como romper esse gesso, como poder flexibilizar esse orçamento. Porque todo governo, quando assume, né, ele assume, quem aprovou o orçamento foi o governo anterior. Né? O primeiro, o Lula só vai ter um orçamento dele em 24. Né? O de 23 foi aprovado este ano por essa Assembleia que está aí. Agora, ele está fazendo um trabalho de envolvimento desse Congresso aqui, para ver se, antes do outro, consegue resolver esse problema, entendeu? Uma medida, talvez, do Tribunal de Contas, ou não sei se uma MP resolve, mas talvez possa resolver. Enfim, eu não sou especialista em orçamento, mas o que eu posso dizer é que esse orçamento não tem um centavo para coisa nenhuma. Paga os gastos obrigatórios, né, salário dos funcionários, aquela coisa, não tem um centavo para investimento, não tem um centavo para Bolsa Família, para coisa nenhuma. Então, eles vão, né, aí, com a sabedoria deles, eles vão encontrar a solução. É claro que há, né? Bota a economia para funcionar, a economia funcionando gera tributo, e tributo é dinheiro, e bota o dinheiro no investimento. Né? Bota aí, recupera as unidades que agregam valor ao petróleo, né? Enfim, tem condição de mover a economia. Tem todas as condições de mover a economia. Movendo a economia, o dinheiro aparece. É só botar, né? Fazer como os Estados Unidos faz. Eles imprimem dinheiro, né? E bota na economia, aí a economia gira, gera recurso e paga a dívida. Então, aliás, que a dívida nos Estados Unidos tornou-se impagável. Então, eu acho que é importante, gente, focar nisso aí. Ó. Lula vai para a semana que vem. O Lula agora está em Trancoso, curtindo um descanso merecido, tomando sol, entendeu? Carregando a vitamina D, porque o homem vai trabalhar por 4 anos ininterruptamente. Então, bora lá. Lula vai para Brasília, estou vendo aqui no UOL, né? E vai conversar qual vai ser a quantidade, sobre qual é a quantidade necessária para romper o teto de gastos. Mas, assim, já está acordado que vai romper o teto de gastos em 2023. Não tem teto de gastos. A história da PEC, que precisa tramitar para que garanta o auxílio, isso também já vai ser negociado. Gente, eu não sei se vocês estão tendo a dimensão que eu estou tendo, não sei se eu, né? Mas é o seguinte, o Brasil voltou à normalidade, onde o centrão caminha para o lado que está no poder. Então, as análises de que, ai, meu Deus, o Congresso é bolsonarista, uma parte vai ser, e vai ser osso duro de roer.
vai ser de extrema-direita, até tem essa orientação para não falar bolsonarista, e falar de extrema-direita, para que o Bolsonaro se desintegre. Mas olha só, olha isso, Lula já estaria negociando com Arthur Lira, que é presidente do Congresso, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, no sentido de que aceitaria a reeleição deles nos respectivos cargos, já que estão reeleitos, desde que acabe o orçamento secreto. Tá entendendo? Como as coisas elas começam a voltar para os seus eixos quando se tem política, quando se tem negociação, quando se não se quer exterminar o opositor, quando você senta com ele, independentemente de quem seja, e negocia. Então, Arthur Lira é terrível, mas a gente vai ter que negociar com ele, porque ele é o presidente do Congresso. E é assim que vai ser. E aí a outra coisa, né? Que o Lula pretende ampliar a base do governo, colocando junto MDB, PSDB e mais uns grupos aí, tipo o Kassab, o partido do Kassab, qual que é? PDT, obviamente. PSD. Qual? PSD? PSD. PSD do Kassab. Pronto. O Kassab está pondo seu preço, todo mundo põe seu preço, e você negocia. Negocia, negocia, e isso chama política. Parem de criminalizar a política. A política é a arte da negociação. Lula vai negociar com esses caras. E a gente vai ter um governo de centro. Não é o governo dos sonhos das pessoas de esquerda, mas vai ser um governo que vai retomar a normalidade desse país. Bom, Mara Ribeiro manda um boa tarde. E aí, seu Paulo, acho que a gente pode ir para os encerramentos, que já estamos... Já estamos sobre a hora. Já estamos na hora aí de encerrar. É isso aí, gente. Tivemos boas intervenções, né? E é isso aí. Vamos... Não, que tem algum recado aí para dar para a turma? Claro que sim, temos recado. É o seguinte, aqui embaixo nós temos, passando aqui embaixo, o Catarse, que é Diálogos do Sul, catarse.me/Diálogos do Sul. Neste endereço, vocês podem contribuir com a continuidade da nossa revista fazendo uma assinatura. É um valor mensal que você paga a partir de R$10, né, R$ 9,90 direto no Facebook, mas no Catarse você consegue aí fazer a contribuição por apenas R$10. Gente, dependendo de onde você mora, R$10 não é nem o café. Então, paga um cafezinho para a gente. Caso queira fazer uma contribuição única, vai lá, gente, tira o escorpião do bolso, mete aí um Pix. Nossa chave é pix@dialogosdosul.com.br. Vocês viram como a resistência do jornalismo alternativo, do jornalismo independente, foi fundamental para a volta da nossa democracia. Então, contribua para que a gente consiga permanecer com esse trabalho tão importante e tão complexo, porque é bastante complexo, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço e voltamos segunda-feira com o Roda Mundo. Isso aí, a luta é contínua. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogos do Sul.